Atenção todos os passageiros, estamos chegando em Orlando, Flórida, Estados Unidos. A temperatura externa é de 78 graus. E fiquem tranquilos porque o primeiro dia nos Estados Unidos, no intercâmbio estudantil, é muito tranquilo. Ai meu Deus, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu dia a dia? Cadê minha rotina? Cadê? Moleza aqui, hein? Meu dia a dia, cadê minha rotina? Cadê? E aí chegou o primeiro dia em Orlando, família 78. E agora? O que acontece? Como é que as coisas começam? Como é que inicia esse desafio? E eu sempre esqueço os detalhes. Por isso, Dona Patrícia vai participar desse vídeo aqui com a gente para me ajudar a lembrar sobre coisas que ficaram anos atrás. Vídeo novo começando para vocês agora. Antes de começar o vídeo, o que as pessoas têm que fazer? Se inscrever e dar um like. É isso aí, ó. Já dá um like aí, porque a gente tá vendo essa série muito legal de 3 vídeos. Anteontem saiu um vídeo sobre medos, ontem saiu um vídeo sobre o nosso último dia no Brasil e hoje o primeiro dia nos Estados Unidos, meus amigos. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que sim, dá um frio da barriga danado quando você pousa e fala, começou a vida nova, começou um novo desafio, já ficou para trás aquela sua rotina, o seu dia a dia, aquilo que você tanto planejou, aquilo que você tanto esperou, tá rolando, começou o intercâmbio estudantil, mas não é só um intercâmbio estudantil, começou uma mudança de vida completa para todo mundo. Então a gente vai fazendo uma ordem cronológica, tá? Nós chegamos pelo Panamá, certo? A gente fez uma conexão no Panamá. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó, fotos, porque nesse momento não existia ainda o canal 78 centavos. Então a gente não tem nada da chegada, nada. Tem essas 2 fotos que a gente achou no Facebook. Chegamos pelo Panamá e aí chegamos por Miami? Foi Miami. Chegando em Miami, o primeiro desafio foi a pera da sogra. Conte o caso, por favor, amor, do caso da pera da sogra. A gente estava saindo da área de desembarque e tava com a mala de mão, acho que já tava com tudo, né? Na verdade, a nossa mala demorou pra chegar, uma delas, e aí a gente foi um dos últimos a sair. Quebraram e a gente tava tentando resolver isso, que a mala tava quebrada, resumindo, eles não resolveram, não tinha muito o que fazer e a gente tava saindo. E aí, tem uma coisa que vocês precisam saber. Todas as vezes os agentes de imigração sempre perguntam se você tem na sua bagagem de mão algum tipo de semente, alguma comida, alguma fruta, porque você não pode ter isso na bagagem de mão. Na verdade a gente responde, agora eu acho que não tem mais, mas a gente respondia no avião, o papelzinho falando o que tá trazendo e o que não tá trazendo, e tem isso. Só que aí... A gente obviamente colocou que não tinha. Só que aí, quando a gente passou... A policial, que não estava com muito bom humor naquele dia, pegou e falou assim, você tem certeza que vocês não têm nada aqui? Ela perguntou, o que você tem aqui? Aí eu comecei a listar tudo que tinha. Ela, só isso? Eu falei, Ela, você tem certeza? Eu, tenho. E aí abre aspas, diferente do Brasil, basicamente nos Estados Unidos, você é inocente até que se prove o contrário. Infelizmente no Brasil é o contrário. Você é culpado e você tem que provar sua inocência. Aqui não, é o contrário. O que você trouxe de errado? Não, é assim. O que você tem aqui? Isso. Tem certeza? É óbvio. Só última chance. É óbvio que ela já sabia o que tinha lá, mas a gente não sabia. Porque minha sogra, por conta da diabetes da Patrícia, o que ela fez? Colocou uma perinha na mala. Porque quando a gente tava saindo, todo mundo tava ajudando a arrumar a mala. Tava minhas primas, meu irmão, minha cunhada, minha mãe, meu pai. Então cada um foi colocando uma coisa numa mala. E assim, teoricamente a gente chegou num ponto que a gente não sabia tudo que tinha nas malas. Mas eu não imaginei que tinha comida. Inclusive, se você perdeu o vídeo no último dia do Brasil, ó, card aparecendo, dá um clique aí e vai lá ver. E aí a gente já chegou em grande estilo. Mala quebrada, Enzo com febre, conforme eu comentei ontem, porque ele tava doentinho. E tomamos uma chamada
homérica por causa disso, tá? A pera foi jogada no lixo e tal. E Tentei explicar, ela não quis saber. E aí começou uma outra confusão, que é assim, quando nós chegamos, nós pegamos um hotel para ficar em Miami, certo? Ou Fort Lauderdale? O Boca Raton? Onde nós ficamos quando a gente chegou? Qual era o hotel? Os primeiros dias? Ai, eu não lembro. Era sul, tá? Era assim, ou era entre Boca Raton, Fort Lauderdale, um desses aí. Acho que foi em Boca que a gente ficou. Só que o nosso destino final era Orlando, porque o curso da Patrícia era em Orlando. E aí ela perguntava, onde vocês vão ficar? E a Patrícia explicando onde a gente ia ficar, e ela, mas o hotel tá em Miami, mas e não sei o quê. Tipo assim, fazendo aquela pressão básica pra saber se a gente tava mentindo, se não tava, mas tava tudo certo, documentação, papéis, tudo certo. Um detalhe que eu esqueci de falar, a escola, a primeira escola que a Patrícia veio estudar, mandou o documento errado e a gente teve que correr para receber o documento certo, porque eles mandaram com o nome da Patrícia com a grafia errada. E aí eles tiveram que mandar um outro, a gente teve que pagar, então foi tudo muito em cima da hora pra variar, e não foi nem erro nosso, foi erro da escola. Mas beleza, chegamos, aí pega a mala, pega a Enzo, pega a Rafa, pega a Patrícia, pega carro e vai lá pro hotel. Não? Antes a gente foi no mercado, no Winn-Dixie, que eu tava passando mal de dor no estômago. Então, voltando, o Enzo queria ajuda em relação ao iPad pra variar, e aí depois que a gente para toda a gravação não é nada. É verdade. A gente foi pro mercado porque eu tava com muita dor de estômago, o nervosismo provavelmente, e tava com tosse, começou a me dar tosse também, eu acho, alguma coisa assim. Eu sei que eu tava muito ruim, tanto que você entrou no mercado, a gente ficou fora. Eu lembro que a gente até desceu do carro pra ver se tomava um ar e tudo, e quando você voltou a gente tava tudo fora do carro, que você foi pegar acho que uma salada de fruta pra mim. É isso mesmo. Alguma coisa assim. E assim, não foi só pelo nervosismo. A Patrícia já estava vindo de um quadro no Brasil com um problema sério de enjoos, tava até fazendo um tratamento, acompanhando, então acho que somou tudo. E aí fez esse bololô. E aí foi a minha primeira experiência do tipo, vai no mercado e se vira aí, amigão. Porque todas as outras vezes, sei lá, 4 vezes, 5 vezes que a gente já tinha viajado pro exterior e tal, nem sei a quantidade certa, mas a gente sempre foi turista, passeando e tal, e aí já começou o desafio dali. Aí a gente foi pro hotel, e nesse momento, uma outra pergunta que a gente recebeu nos vídeos anteriores, tinha alguém esperando vocês? Ninguém, a gente não conhecia absolutamente ninguém. Pra falar que a gente não tinha nenhuma relação, a gente tinha feito contato com uma corretora, que é a Arlete, que virou amiga nossa até hoje. A Arlete tá falando desde o Brasil. Que já tava falando desde o Brasil. E aí, a Arlete ia mostrar pra gente umas casas, mas a Arlete não trabalha com aluguel, por isso que eu não compartilho o contato dela, porque ela trabalha basicamente com vendas, ela não trabalha com aluguel. Até preciso fazer um vídeo com ela um dia desses. Aí beleza, fomos pro hotel. O primeiro hotel até que era um hotel legal, porque ele tinha uma vista legal, né? Tipo, ele era muito mais bonito do que o Ramada que a gente ficou depois. Em Orlando. Porque o que aconteceu? O que a gente pegou foi o Extended Stay America. Foi primeiro Boca Raton nesse hotel, aí chegou em Orlando, a gente ficou no Extended. Uhum. Que era muito legal esse hotel, viu? É muito legal. Ele tinha cozinha, tinha tudo. A gente pegou por causa disso, porque a gente ia ficar bastante tempo. Aham. E aí depois a gente foi pro Ramada, lá em Kissimmee, na Vine. Assim, feio. Feio. O carpete tava sujo, né? Eu acho que era por isso. Acho que o problema é que a gente... Mas também a gente ficou pouco tempo. A gente ficou uma semana. O que aconteceu foi o seguinte. A gente chegou com uma ideia de budget de aluguel, pesquisa de internet e tal, e na nossa cabeça a gente ia gastar $900, $800, que era o budget que a gente tinha colocado de aluguel. E aí quando chegou aqui e a gente começou a pesquisar as coisas, não tinha nada menos de 1.200. Nada. Mas é que quando eu estava conversando com a Arlete do Brasil, tinha. Só que as coisas entram no mercado e saem no dia seguinte, daqui 2 dias. Então tudo que a gente tinha planejado para chegar aqui e ir ver não existia mais. E isso é interessante. A visão de locação aqui é muito diferente do Brasil. Do Brasil, o proprietário está procurando cliente.
Aqui, se eu tropeço aqui na esquina, tem 14 caras querendo alugar essa mesma casa. Tanto que a gente tava vendo a primeira casa e gente batendo na porta falando, olha, mesmo sem ver, eu quero fechar, eu quero ficar com essa casa. Assim, nesse nível. O primeiro hotel que a gente ficou, a gente não sabia qual era o carro que a gente ia comprar. A gente não sabia aonde comprar o carro. A gente não sabia quais eram os bairros. Então, um pouco dos vídeos que a gente produziu aqui no 78 foi muito para entregar para vocês coisas que a gente não encontrou. Eu não tinha visto ainda vídeos de bairros assim, igual a gente produziu aqui no 78, sabe? E aí, nessa época, a gente tava procurando carro e aí a gente achou um casal vendendo um carro que é o PT Cruiser. Não lembro onde a gente viu isso. Deve ter sido Foi Facebook. Foi Facebook. Assim. Foi Facebook e aí a gente conhecia algumas pessoas. Aí tinha a pastora Renata e o pastor André, que aí eles, a gente já tinha feito contato com eles, assim, do Brasil e tal, e aí eles conheciam as pessoas que estavam vendendo o carro, pra gente não ter risco de comprar um carro, né, zoado, e aí esse cara que vendeu o carro, o Léo, virou amigo, nos ajudou na mudança, e aí teve toda a saga do PT Cruiser, que se você não sabe o que eu tô falando, você precisa se inscrever no canal agora pra acompanhar o que foi essa saga. Inclusive tem um vídeo aqui que é o carro de $2.000, que conta um pouco dessa saga da parte boa, mas... Continuando, o segundo destaque que eu queria fazer é que a gente tinha se planejado para ficar 10 dias de hotel. 15, a gente ficou 15 no Extended, eu acho. Mas depois foi mais 5 no outro. Então... 5, uma semana. A gente achava que o tempo ia ser pra gente conseguir a nossa casa, e não foi muito maior, porque quando a gente foi no primeiro apartamento, a manager que cuida da parte de locação daquele condomínio, ela era muito difícil, muito difícil. Pensa numa mulher com mau humor, tá? Ela não é brasileira, ela não é americana, ela era hispana. Ela era mal-humorada e ela não tava afim. E aí a gente fez a aplicação, porque você precisa ser aprovado pelo condomínio. Por isso que demora mais. E a gente explicando pra ela, falou, olha, a gente tá no hotel, tá com criança, cada dia que passava era uma diária a mais. Esse é o prazo, quando der eu vejo. Tipo assim, não é descaso. No final do tudo certo. Imagina uma família que acabou de chegar e que não sabe o que vai ser nos próximos meses. A gente sabia qual era a escola da Patrícia, a gente sabia que a gente tinha dinheiro porque a minha agência continuou rodando, e aí eu tenho que fazer um outro detalhe importantíssimo sobre isso, mas fora isso a gente não sabia onde a gente ia morar, a gente não sabia qual era o nosso carro, a gente não sabia como é que seria a adaptação, a gente não sabia nada disso. Não sabia. E aí, nesse meio do caminho, a agência do Brasil tinha alguns contratos bem interessantes. Minha sócia continuou tocando, eu tocando daqui, equipe tocando, tudo bonitinho. Quando eu pousei nos Estados Unidos, o nosso maior contrato, que era com a Hecht Benckiser. Hecht Benckiser faz Vanish, Veja... e outros trocentos produtos aí, é uma empresa multinacional, gigantesca, os caras produzem tudo. A gente tinha um contrato com eles de 2 anos. E quando eu pousei, literalmente quando eu pousei, eu recebi um contato dos nossos parceiros, que tinha esse contrato com a Hecht, informando que o diretor da área estava sendo contratado por outra empresa, depois de 20 anos de empresa, e que a área ia receber um novo diretor e que ia ser reestruturada. Resumo da história, eles cancelaram o nosso contrato, e era o contrato que eu tinha o maior valor de pagamento, era um fluxo absurdo de conteúdo. A gente produzia tipo de 20 a 30 vídeos para eles no mês, assim, para comunicação, para video learning e tal. Era um projeto gigante e o projeto foi cancelado. E aí eu olhei pro cara da Patrícia e falei, cancelaram o projeto. E aí, graças a Deus, Deus é tão bom, mas tão bom, que 3 dias depois eu recebi uma ligação de uma outra parceira no Brasil, a Rosângela. Rô, até mandar um beijo pra você. E a Rô falou, Rô, eu acabei de fechar um contrato com a Via Varejo e eu quero que a sua empresa participe comigo, mas eu tô com medo porque você tá no exterior, como é que vai ser essa relação? Porque assim, eu dividia com a minha sócia cuidava de algumas coisas, eu cuidava de outras. Mas aí a cliente ficou preocupada, do tipo, e as coisas que você cuida? Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai resolver? Como é que vai visitar o cliente? Então, eu vou fazer depois um vídeo mais detalhado sobre isso, mas...
Nesse meio do caminho, Deus foi tão bom que entrou esse projeto da Via Varejo, que é Casas Bahia e Ponto Frio, e a gente fez um projeto grande pra eles. Depois entrou Marisa, aí no meio desse caminho entrou a Under Armour, chegando no Brasil junto com a Centauro, e a gente fez um programa com eles gigante. Então assim, Deus foi provendo. E aí, voltando pra América, você lembra como é que eu trabalhava? A gente dentro do hotel, tinha um fuso horário de 3 horas, aí todo mundo dormindo, eu 6 horas da manhã, com o computador ligado, webcam ligada, conversando com o Brasil, resolvendo as coisas, mandando material. Eu lembro acho que só isso, dos hotéis. E eu lembro, mas eu acho que você vai deixar para um outro vídeo. O dia que eu ia começar a aula foi o dia da nossa mudança. Ah, é verdade! Que era o dia que a gente ia sair do Ramada. Verdade, eu não lembrava disso. E aí ia começar a minha aula, a gente tinha que sair do hotel, tinha que fazer a mudança. A gente não tinha nada pra mudar, né? Mas tinha mala e tudo mais, e não cabia tudo no PT Cruiser, obviamente. Eu dei 2 viagens morrendo de medo da polícia me parar. De Kissimmee até Metroeste, era uma distância boa. E o medo da polícia me parar, assim, eu tava com habilitação, e a habilitação vale até que você vire residente. A gente não tinha um contrato, nós éramos estudantes, mas a gente não tinha a obrigação de ter habilitação americana naquele momento, porque ainda nós não éramos residentes, mesmo que temporários. Mas eu tinha medo da polícia me parar, não consegui falar com ele, sabe? Aquela coisa de chegada. Vamos fazer o seguinte, vou parar o vídeo agora, tá? Não me odeiem, deixem um like, por favor. E eu vou gravar mais um com a Dona Patrícia, já vou aproveitar que ela tá aqui. A gente vai falar já sobre isso. No domingo, tá bom? Às 10 da manhã, volta aqui no canal que eu vou soltar esse vídeo sobre o dia da primeira aula da Patrícia versus a nossa mudança. E aí eu concluo a série. Pode ser assim, gente? Combinado? Você participa desse outro vídeo? Dá? Ó, vocês não sabem, mas trazer a Dona Patrícia pra câmera é difícil, mas eu acho tão legal porque completa, né? Então, ó, vou concluir o vídeo aqui. Deixem os comentários. Muito obrigado mesmo por toda a repercussão dos vídeos anteriores. Obrigado por estarem por aqui. E domingão a gente volta com o primeiro dia da escola da Patrícia. Legal que ela também já vai falar como é que foi o impacto dela. Vai ser legal. Volta aqui. Obrigado, amor. Tchau. Tchau.